Olá, olá, olá! Ótima noite para todos nós. Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade e estou aqui com você, como todas as terças-feiras, às 9h09 da noite. Você que já está entrando ao vivo aqui, ótima noite. Cá, Simone, Simone Pereira, temos Simone Silva e Simone Pereira. Olá, Simone. Por favor, vocês que já estão ao vivo participando aqui comigo, me diz como está a qualidade do som e da imagem, se a gente está chegando aí bem para vocês, se vocês estão me vendo e me ouvindo com qualidade. Enquanto vocês já vão entrando, boa noite, Inês. Eu vou colocar aqui, fixar, boa noite, Solange. Ótimo ter todas vocês aqui com a gente logo no início dessa Insta Live. Obrigada, Simone. Boa noite, Jocilene. Boa noite, José Cardoso. Obrigada, Cá. Obrigada, outra Simone. Vamos aqui. Boa noite, Vinícius. Vamos colocar aqui o título dessa Insta Live. Enquanto isso, enquanto eu estou escrevendo, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar, como sempre, né? Nós temos um tema que a gente traz para a live, mas também tem os comentários de vocês, tem as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês, que são muito bem-vindas. Aliás, o propósito dessa live é a gente esclarecer, orientar, fazer uma consultoria aí para vocês, né? A gente vai falar hoje sobre uma coisa bem legal, que é um tema que eu amo, o poder. Não é o poder do feminino, mas é o poder da mente, a mente que mente. A mente, o poder da mente na ansiedade. Eu quero fazer um relato de caso hoje. Um relato de um caso que aconteceu comigo, né? Ao vivo e a cores. Presenciei isso na pele. Ok, obrigada, Inês. Boa noite, Pati. Cadê aqui? Deixa eu fixar comentário. Beleza, comentários fixados. Gente, é o seguinte, essa live é para nós participarmos, para nós conversarmos, para nós trocarmos ideias e eu e a Inês, enquanto especialistas de ansiedade, poder ajudar você nesse momento que você está vivendo com relação à sua ansiedade, tá? A gente vai falar sobre o poder da mente e sobre todos os demais temas que envolvem a ansiedade e que você quer saber. Pode ser medicação, pode ser causa, pode ser uma crise, está acontecendo isso, o que eu faço, não importa. Tá? Essa live é para você, então desfrutem e aproveitem. Você vê que hoje eu tô toda bonita, não tô? Né? Estou com uma Make by Vic, né? Foi minha filha que me maquiou. Então agora toda terça-feira vai ser um show. Vou estar maquiada para vocês, né? Então pelo menos a gente muda um pouco o visual, dá uma animada. Tô tomando meu chazinho, convido você a aproveitar e pegar algo para você se hidratar. A gente já sabe, conversamos várias vezes e tem sempre nos nossos vídeos que um dos gatilhos para a ansiedade é a falta de água no nosso organismo, é estar menos hidratado. Obrigada, tá todo mundo me elogiando. Obrigada. Ela me perguntou assim: mamãe, você vai falar que fui eu que te maquiei? Eu falei: vou, filha. Semana passada a mamãe esqueceu, porque semana passada ela também me maquiou. Eu falei: semana passada eu esqueci, mas essa semana eu vou dizer sim. Make by Vicky. Então é isso aí, cada dia vai ser uma surpresa, tá? E aí, se tiver uma coisa muito exótica, vocês perdoem, porque ela só tem 12 anos, né? Então, assim, para a idade já tá muito bem, obrigada. Bom, vamos lá. Qual é a história que eu quero contar para vocês? E vocês que estão presentes aí, né? Se tiver qualquer dúvida, vai colocando e participando, inclusive, da história, porque pode ser que essa história que eu vou relatar para vocês também seja algo parecido com a história do que vocês já tenham vivido. Qual é o poder na mente na ansiedade? Então, né, a gente diz que a ansiedade, embora a gente sinta ela no corpo, né, os sintomas são realmente físicos, e quando os sintomas estão físicos é aí que o bicho pega, é aí que a gente busca ajuda mesmo, a gente acha que a ansiedade ela tem origem, causa no organismo.
De certa maneira, sim, né? Porque são alguns hormônios que são liberados na nossa corrente sanguínea que fazem com que o coração dispare, a pressão arterial suba, eu fique com a respiração muito acelerada, até ofegante e curta, sinta um certo tremor, sue as mãos, fique com as mãos geladas, né? E às vezes uma quentura no corpo, enfim, né? Isso são sintomas da ansiedade, e quando a gente está numa crise de ansiedade, isso tá ainda mais intenso. Pergunto para vocês que estão aqui comigo agora, né? Algum de vocês está num processo desse, nesse momento, está com algum sintoma ansioso físico? Tem também os sintomas emocionais, mas os sintomas emocionais não nos levam a realmente a gente buscar uma ajuda. Não é o sintoma emocional que dispara na gente uma vontade de pedir socorro. Por favor, me ajude. Boa noite, Débora, psicóloga. O que dispara realmente são os sintomas físicos. Mas quais são os sintomas emocionais? Nervosismo, preocupação, imaginação catastrófica. O pior que acontecer. E se, mil pensamentos de si, a cabeça que não para, não presta atenção em outra coisa a não ser naquilo que está acontecendo. A Simone está com fraqueza musculares também. Ah, não, ela não tá dizendo fraqueza musculares também. Sim. Solange, você, boa noite. A Simone tá desde sexta-feira em crise, né? E foi parar no pronto-socorro. Qual foi o sintoma, Simone, que você sentiu que de alguma forma fez com que você buscasse ajuda, né? E o que eu vou contar para vocês agora, né, que tem a ver com o poder da mente? Fica atenta, Simone, você que está em crise desde sexta-feira, né? Nós estamos na terça, então você já está aí com 4 dias de crise, né? Talvez subindo e descendo, mas na somatória pior do que melhor, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Como eu disse, a minha make é by Vicky, minha filha, de 12 anos. Eu venho de uma família extremamente ansiosa. Vó, mãe, eu não conheci minha bisavó, mas pela história dela, pelos traumas que ela viveu como pequena, né? Ela veio da Áustria. Eu imagino também que foi uma criança ansiosa e se tornou uma mulher ansiosa. Depois eu leio os comentários, tá? Boa noite, Marcela. A Simone está convidando a outra Simone a entrar ao vivo. Simone, seria ótimo, porque eu consigo te ajudar bastante quando a gente está ao vivo, tá? Então, assim, eu vou falar minha história e vou te convidar para você estar ao vivo com a gente te ajudar verdadeiramente a você sair dessa crise hoje, a não durar isso mais nem um dia. Chega. Vamos resolver isso, não é à toa que você está aqui. Então entra sim, a Simone que está te convidando para entrar ao vivo já participou com a gente e foi extremamente beneficiada, virou o jogo, tá? Ela é a prova viva de que às vezes algo muito pontual e até nem tão, nossa, não foi uma super consultoria, pode fazer diferença na vida da gente, tá? Então vamos lá, Simone, eu tô te convidando, tá? Então eu venho de uma família de bastante ansiedade, né? E hoje eu fui fazer o teste com a minha filha do coronavírus, para ela saber, ela precisa estar com os avós nas próximas semanas, e para garantir a saúde dos meus pais, a gente combinou que ela ia fazer o teste e verificar como estava essa questão, né? Se ela estava ou não com Covid. E a gente decidiu, até por uma orientação médica, a fazer a sorologia, que é um exame que é de sangue. A minha filha sempre tirou sangue e nunca deu piti nenhum, nunca deu problema nenhum, nunca passou mal de jeito nenhum. Ela, inclusive, olhava, tirava sangue de boa, enfim, tranquilex. Só que teve uma amiga dela que desmaiou ao tirar sangue. E ficou falando para ela como é que foi a experiência dela em tirar sangue. Vai vendo o poder da nossa mente, o poder da nossa imaginação, o poder de quando a gente tá voltado a pegar o ponto negativo. Quem sofre de ansiedade tem a capacidade de transformar um cachorro dálmata, que é branco de pintas pretas, num cachorro preto. Por quê?
Porque a gente só olha a pinta preta. É como se a gente fosse uma pulguinha no meio da pinta preta e olhasse dos lados e só visse preto. Então a gente não acha que tá dentro de um dálmata. A gente acha que tá dentro de um cachorro preto. Não, não, não. É uma pinta preta no meio de um cachorro branco. Mas, quando a gente sofre de ansiedade, a gente se sente no meio da pinta preta, no meio do negativo. Então, ela estava com essa história da amiga que tinha desmaiado na cabeça. E me perguntando o tempo todo, vai doer? Eu falei assim, vai. Vai doer tanto quanto um beliscão. Eu falei, e pior, beliscão eu acho que dói mais do que a picada da agulha na sua veia. Por qual motivo? Porque a picada é muito pontual. Picou, acabou. Agora um beliscão dói depois, né? Ele fica dolorido por um tempo, especialmente se é um beliscão de unha. E ela muito brava. E no caminho, né, ela sabia que a condição dela para ir para casa dos avós era fazer essa testagem e sabia que essa testagem de tirar o sangue é melhor do que o PCR, que você tira da garganta e do nariz, né? Costuma ser bastante desagradável, dolorido e incômodo. Então, ela sabia que era a condição. Ok. O que eu fui falando como especialista em tratamentos para ansiedade, gente? O que eu ensino vocês quando vocês estão numa crise de ansiedade? Respira. E eu dizia para ela, respira pela barriga e solta o ar lentamente. Ela fazia assim, ó, vou mostrar para vocês. E eu, filha, você sabe que não é assim que a gente respira para a gente se acalmar. Essa respiração vai piorar você. Não é assim. Põe a mão na barriga, respira pela barriga, solta o ar lentamente. Eu dirigindo. E eu dizia, acompanha. Ah, não, você não consegue me ajudar. Você não sabe me ajudar. E eu comecei a falar de outros assuntos. Como será que é, não sei o que lá. E uma hora ela virou para mim e falou assim, eu não tô prestando atenção no que você tá falando, não me interessa o que você tá falando, eu tô muito preocupada, eu tô preocupada porque eu não sei se vai doer e eu posso desmaiar, olha como que eu tô tremendo, eu tô muito nervosa, eu tô muito preocupada, eu não quero que doa, mas se doer, eu não vou poder nem olhar, e se, que tão bem quem sofre de ansiedade conhece, não é mesmo? Então, ela ficou nesse processo alimentando o negativo. E eu disse para ela, você sabe o que vai acontecer com você? Você vai desmaiar se você continuar desse jeito, porque você só tá piorando, você tá pilhando o ruim, né? É como se eu caísse no preto e começasse a me afundar realmente no preto. Eu falei assim, não é esse caminho que vai te melhorar. Eu falei, você já conversou com o médico, ele já te orientou, a gente vai chegar lá, você sabe o que fazer, você sempre tirou sangue, mas faz muito tempo que eu não tiro sangue. Então, pode ser que dessa vez não seja tão tranquilo. E ela foi piorando numa velocidade, como se ela estivesse descendo um morro a 100 km por hora. E eu pensei, falei, bom, se você quer ir para sua casa da sua avó e você não conseguir tirar o sangue, porque você acha que vai acontecer qualquer coisa, sabe o que nós vamos fazer? Tirar do seu nariz e da sua garganta. É mais desagradável, mas pelo menos você não vai ter essa imagem horrível de que, meu Deus, desmaiei quando eu fui tirar sangue, como a minha amiga. E ela dizia assim para mim, olha que loucura que vira a cabeça da gente, né? E outra, gente, eu sou especialista nisso, mas não consegui ajudar minha filha, nem como psicóloga, sabendo como orientá-la, e nem como mãe, porque ela estava determinada a seguir a voz da amiga, né? E a gente segue essas vozes, desculpa, entre aspas, malditas nas nossas cabeças. Então eu pergunto para você, que voz maldita você tem na sua cabeça que faz com que a gente fique pilhando coisa ruim? Catástrofe, o pior, de uma situação que a gente nem sabe muitas vezes o que esperar. E mesmo ela, sabendo o que esperar de um retirar de sangue, porque já fez isso N vezes, e sempre foi tudo bem, olhou e brincava e tal, até as enfermeiras sempre elogiaram ela, estava pilhada no ruim que pode acontecer. Então me diga você aqui agora para mim, que voz maldita você tem na sua cabeça e o que ela diz para você. E se você tivesse como saber, como identificar de onde vem essa voz,
Quem é essa voz? De onde você ouviu isso? Quem seria essa pessoa? Porque quando você faz isso, você está determinando a causa, está determinando o ponto, como começou isso. No caso do que eu estou contando para você, essa história que eu vivi hoje, começou a partir de um relato de uma pessoa que ela ama muito, que é a melhor amiga dela. E que ela, como sendo adolescente, que é minha filha, ela está voltada a se identificar com quem? Com uma mãe? Não. Na adolescência, a gente se identifica, com os nossos amigos, com o nosso grupo. E para pertencer àquele grupo, eu preciso agir como se eu fosse aquela pessoa. Então, eu começo a empoderar a mente de imaginações que seria como se. Então, eu fico e se, e se, e se, e se. E assim foi. Chegamos lá, chamou ela, logo de imediato ela disse assim, nossa, não pude nem respirar. Eu tenho que dar risada. Não pude nem respirar. Eu digo, filha, você tá respirando desde que nós saímos de casa. E eu tô tentando te ajudar a respirar da forma correta para ter um resultado de você se acalmar, né? E ela estava completamente gelada, a mão dela estava trêmula, ela estava, assim, na eminência de desenvolver uma crise de ansiedade. Ali na minha frente, uma especialista em tratamentos para ansiedade, tá? Então, assim, como é difícil a gente poder ajudar uma pessoa que está convencida, veja o que eu vou falar para vocês, tá? E veja se serve. Como eu posso ajudar alguém que está convencida que não tem ajuda? Eu tava lá. Eu ajudo vocês? Ajudo? A Inês ajuda? Sim, nós somos companheiras nisso, para você vencer a ansiedade e aproveitar mais a vida. E a gente desenvolve técnicas, temos lives 2 vezes por semana, estamos no Telegram todo dia. A partir do dia 27, nós estamos aí na segunda semana Chega de Ansiedade, que são 5 aulas gratuitas para você ter técnicas, ter ferramentas, aprender como é o passo a passo para vencer a ansiedade de uma vez por todas. Brincadeira, né? Então, eu tô nessa condição, mas eu estava extremamente impotente. Por quê? Porque a minha filha estava voltada para a amiga, não estava voltada para a mãe. Por maior que fosse o sofrimento, olha que doido que é isso na nossa cabeça, né? Semana passada a gente conversava com a Simone e a Simone dizia justamente isso. Eu, na verdade, me alimentava a ansiedade, alimentava as crises para não sair de uma zona de conforto, que é ser a filhinha da mamãe, que era não assumir as responsabilidades, vamos dizer assim, do mundo adulto, de uma família, de filhas. Me corrija se eu estiver errado, tá, Simone? Então, quando a gente vê isso, né, vê que tem uma escolha, a gente tá fazendo uma escolha, mesmo que a gente não saiba que está fazendo uma escolha, gente, nós temos uma escolha. A gente tá ouvindo vozes e essas vozes comandam, dão poder àquilo que a gente está pensando. E ela estava convencida que ela ia fazer igual a amiga. E o que a amiga fez? Desmaiou quando tirou o sangue. Por quê? Porque, segundo a amiga, olha que doido, sofreu demais, foi muito dolorido. Não é que a amiga, e depois eu sei dessa história, tá? Não é que a moça não achava a veia da amiga, que teve que ficar furando, que esguichou chão. Não teve nada disso. Ela simplesmente colocou e a menina já estava tão nervosa porque viu a irmã tirar sangue que o sistema colapsou. Ou seja, quando a gente está num nível tão alto, o que o sistema faz? Ele dá o shutdown, ele dá uma desligada para a gente entrar dentro, né, daquilo que é o mais saudável para nós, tá? Então, a menina apagou por causa disso. E conta essa história até hoje. E a minha filha estava, então, determinada pela mente subconsciente essa mente mais profunda, a se igualar a essa amiga dela. Por amor, a gente faz as coisas, a gente ouve essas vozes malditas, a gente se identifica com tudo isso que, infelizmente, nos faz mal, muitas vezes por amor.
por compaixão, por solidariedade, por querer pertencer. Que isso é o mais importante pra gente. Não importa se eu vou sofrer, importa que eu sou amada quando eu estou nesse grupo. Importa que eu sou amada quando eu me identifico com a minha mãe. Importa que eu tire a dor do outro, mesmo que seja colocando ela em mim. Esse é o poder da nossa mente. Por isso que eu tô dizendo para vocês, existe uma vontade aí. Olha para ela, olha para essa voz, olha para você. Eu estou expondo a minha vida, expondo inclusive as particularidades que eu vivi hoje com a minha filha, no intuito de você ser ajudado, porque aí tem muitas preciosidades. Nessa história toda que eu tô te contando, não olha a história, olha os elementos e pega os elementos e inclui dentro de você. Porque o que a gente quer é que você flagre, se pegue no flagra e diga, aí tá, descobri, agora eu sei o que fazer. Porque aí você vai para as técnicas, né? E se beneficia disso, dá um ponto final. Eu não estou conseguindo ver os comentários, gente. Estou empolgada aqui com a história, vocês estão percebendo, né? Então, boa noite para vocês que estão chegando. A Nicélia está aqui dizendo oi. Né? Depois eu vou correr os comentários e ver e responder as suas dúvidas, inclusive, tá? Mas por hora, foca nessas coisas que eu tô dizendo. Foca no poder que a gente tem de se identificar com a dor do outro, pegar a dor do outro e fazer a dor do outro nossa. Isso se chama, gente, trauma secundário. Eu vou responder novamente. Isso se chama trauma secundário. Quando eu me projeto no lugar do outro, pego a dor do outro e vivo a dor do outro como se fosse minha. Eu e a Inês estamos dizendo nessa época toda de pandemia, desde lá de março, cuidado, nós estamos sendo traumatizados. Para de ver história negativa. Desliga isso. Se afasta disso. Por quê? Porque toda vez que você vê relatos de coisas muito ruins e você se identifica com isso, você é traumatizado. Mas não porque você viveu a experiência. Por isso que não é um trauma primário. Porque você se imaginou dentro da experiência. Não precisa viver. A nossa mente é tão fantástica, tão maravilhosa, tão surpreendente, que mesmo quando a gente imagina, a gente tem toda a química como se tivesse presente vivendo aquilo. Então, a minha filha já tinha desmaiado, já tinha sofrido, já tinha sido furado e doído um monte. Por quê? Porque ela já estava lá no trauma da amiga dela, que por amor, para pertencer a esse grupo, para fazer parte, para se identificar, para realmente dizer, tô contigo, minha querida, ela viveu a história dela. Detalhe, gente. Detalhe, tudo isso aqui na cabeça dela. Só que o corpo dela estava trêmulo, respiração ofegante, mão gelada, suando, extremamente descompensada. O que eu ia fazer? Nada. Eu não pude fazer nada. Eu estava assim, ó, como se fosse algemada, impotente diante da minha filha ter uma crise de ansiedade por uma expectativa negativa gerada de uma história da melhor amiga dela. Durma com isso. E essa história eu tô falando porque você, de certa forma, parte disso também é seu. Também aconteceu com você. Também pode estar acontecendo agora. Simone, que está em crise desde sexta-feira. O quanto desta crise é projeção, é imaginação, não tem dado de realidade, não é palpável. Mas eu quero terminar essa história. Eu quero contar para vocês qual foi o fim dessa história. Eu estava no ponto que nós fomos chamados para colher o sangue e o que a minha filha disse? Nossa, nem deu tempo de eu respirar. E eu caí na gargalhada, porque assim, como assim não deu tempo de respirar, né? Como se ela tivesse ficado 5 minutos, ela estaria respirando e chegaria legal. E aí, a moça veio, atendeu, e eu falei assim, olha, essa jovem que vai ser retirado o sangue, mas ela tá muito aflita, ela tá nervosa, ela tá imaginando que vai doer, ela tá tremendo, ela tá suando frio. Você pode ajudá-la, por favor? Por quê? Porque eu, como mãe, não estava
apesar de todo o meu conhecimento, não estava conseguindo socorrer ela. Então ela deu o braço e disse: nossa, a sua veia é fácil de tirar sangue. Ó, ponto positivo para essa atendente, para essa técnica de enfermagem que foi tirar sangue. Agradeço você, agradeço. Foi lá no Centrolab, aqui em Indaiatuba, uma pessoa super especial, extremamente delicada e muito sagaz nas coisas que ela foi dizendo. E ela disse: você não precisa olhar. É bom saber que você tá com medo. Eu vou usar a agulha mais fininha e vai doer como se fosse um beliscão. Aí a gente agradece a Deus, né? Porque de qualquer maneira, a hora que ela usa exatamente o mesmo termo que eu usei, o cérebro faz o link e diz: ok, minha mãe estava falando a verdade, né? E quando a gente descobre uma verdade, causa um alívio. Toda vez que a gente está perante a verdade, a gente está no nosso centro de segurança. Então ela falou: vai doer como se fosse um beliscão. E eu disse para a técnica: é verdade, foi exatamente isso que eu disse para minha filha, só que eu falei mais. Eu disse para ela que ia doer com um beliscão, mas menos que um beliscão, porque um beliscão ele demora mais. Ela falou: é isso mesmo, vai sentir um beliscãozinho, você vai sentir e depois você não vai sentir mais nada. E aí ela foi dizendo: você não precisa olhar. E aí eu fui fixando olho a olho na Vitória, né? Ela foi olhando para mim, segurou no meu braço, com as mãos geladas, parecia que nem tinha sangue. E a técnica falou assim: quanto mais nervosa você fica, mais difícil vai sair o sangue. Então, o que você vai fazer agora? Respira fundo. Aí eu pensei: xiii, Marquinho, essa informação não é legal. Porque quando a gente diz respira fundo, o que a gente faz? E esse movimento é o movimento que provoca a crise de ansiedade. Começa a respirar fundo assim. Você vai sentir seu coração acelerar. Você vai sentir a sua pressão arterial subir. Você vai ficar ofegante. Essa respiração é uma respiração que solta adrenalina no nosso corpo. E é a adrenalina que faz todo o mecanismo que a gente sabe que são sintomas ansiosos. Então, o que a gente diz? Respira fundo? Não, respira pela barriga e solta bem longo o ar. E eu corrigi isso. Eu falei: filha, respira pela barriga, sopra o ar e solta bem lento pela boca. Eu precisei incluir isso para realmente certificar. É claro que eu não podia dizer para a técnica: olha, isso não está correto. Né? Eu não poderia, de fato nenhum, desautorizá-la naquilo. Por quê? Porque a hora que eu desautorizo o outro, eu vou gerar uma insegurança. Aumenta o medo. Aumentou o medo, aumentou os sintomas ansiosos, ok? Então, eu só fiz a adaptação daquilo que ela estava dizendo e continuei. Você pode continuar olhando para mim, filha, tá tudo bem. Aí ela foi à técnica, tirou o sangue, espetou, falou: agora eu vou te furar, furou, acabou. Aí minha filha disse: é isso? Acabou? Aí a técnica: acabou. Você tirou meu sangue? Tirei, tá aqui. Ela mostrou o tubo e disse assim: confere se é seu nome. E ela olhou, falou assim: é. Daí minha filha disse assim, como se fosse a descoberta, né? Uhul! Eureka! Achei o tesouro, achei o pote de tesouro no final do arco-íris. Se eu soubesse que era assim, eu não teria ficado tão nervosa. Ela virou para mim e disse assim: não doeu nada. E eu disse: claro que não, nunca doeu. Por isso que sempre você foi elogiada quando você vai tirar sangue. Você olhava, você via, não tem problema nenhum. Ela falou: eu estava, anotem isso para vocês, eu estava imaginando o pior. E eu disse: sim, quando a gente imagina o pior, a gente vive, o corpo sente como se estivesse realmente no pior. E aí eu disse para ela: agora você tem condições de estar com a sua amiga e poder ajudá-la numa próxima vez a ela atravessar esse momento de tirar sangue para ela não descompensar tanto quanto ela descompensou. Porque você sabe, tudo isso que você imaginou foi só fruto da sua criação mental. Esse é o poder da sua mente. E eu disse para ela o seguinte: filha, eu vou te contar uma história
para você nunca mais esquecer e você entender como nós somos poderosos e quantas maravilhas a gente pode fazer na nossa vida ou desgraças a gente pode fazer na nossa vida. Eu falei, a sorte é que nós encontramos, e isso a gente precisa agradecer, uma técnica iluminada. E a sorte é que eu, sabendo como lidar com a ansiedade, já fui dizendo para ela, minha filha está com medo, ela está se sentindo assim. Porque quando você diz como você está se sentindo, você permite o outro a te ajudar, a fazer algo por você. É por isso que a gente tem essa live, para você nos dizer como você tá e a gente realmente poder te ajudar, tirar do fundo do poço, mostrar para você que tem luz e que essa luz não tá no final do túnel não, tá a 2 passos, a 2 passos de você. Gente, nós temos um tratamento online que eu e a Inês fizemos com tudo que a gente sabe sobre mente, sobre ansiedade, sobre as questões mais profundas que envolve tudo de mais moderno que tem hoje. Nós estamos até já fazendo um outro curso de adaptação de traumas, que veio mais novidade, e a gente vai passando tudo isso para vocês. E nesse tratamento que nós bolamos, é um tratamento online que dura 21 dias. 21 dias! Para se libertar do sofrimento. Vocês acreditam nisso? Por isso que eu tô falando que a luz não tá no fim do túnel. A luz tá a 2 passos. Mas, talvez assim como minha filha, vocês ainda não estão se permitindo ser ajudado verdadeiramente. Olhar para si mesmo, perceber o que me prende nesse contexto negativo. Por que ainda eu não sou capaz de dizer chega? Não quero mais essa meia vida, essa coisa meio engasta. Não quero mais, chega. E se tem a Inês e a Sandra que estão dizendo que é possível se livrar, se tem depoimento, se tem pessoas que estão aqui com a gente na live ao vivo dizendo chega, é possível sim, é mais fácil do que a gente pensa. É possível para você também. E não desista, porque às vezes você precisa de mais quantidade, às vezes você precisa de mais tempo, cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito, e a gente tem que respeitar. Tem gente que vai muito rápido, tem gente que é mais devagar e não tem problema nenhum. Cada um tá vivendo o que precisa ser vivido, e cada um tá ouvindo agora as palavras que mais se encaixam para si mesmo, certo? Então, resumindo, né? Eu contei para ela a história que talvez você já conheça, que fala do poder da mente. Nos Estados Unidos existem alguns estados que é possível a pena de morte. E eles fizeram um experimento. Numa dessas pessoas que estava condenada à pena de morte, eles fizeram um experimento para verificar isso, como o poder da sugestão mental. E a gente que se sugestiona não são os outros que dizem. Eu e a Inês trabalhamos com hipnose, tá? E muitas vezes a gente diz assim, meu Deus, hipnose é perigoso, porque a pessoa vai enfiar coisa na sua cabeça. Não tem disso. Ninguém enfia nada na nossa cabeça, é a gente que abre a porta. Então a sugestão mental, a gente ouve, mas quem se sugestiona somos nós mesmos. A gente diz assim, ok, eu acredito nisso, ponto, me sugestionei, né? Então, foram pesquisar isso, o poder da autossugestão, como a gente, entendendo os elementos, faz com que a nossa mente realmente chegue naquele ponto que a gente acredita que é o ponto. Então, eles fizeram o seguinte experimento, colocaram a pessoa na maca e disseram, olha, você vai morrer pela perda de sangue. Vai ser uma morte natural, lenta, mas sem dor. Você vai aos poucos esvaindo-se de sangue, e aí quando acabar, seu coração vai parar, e aí você vai estar do outro lado, né? Para onde você merece estar. E aí o que eles fizeram? Cortaram um pouco o pulso dele, ele estava todo amarrado nessa maca, colocaram um balde embaixo da maca, só que eles colocaram um soro que ia pingando, e é óbvio que isso o cara não via. Então, eles começaram a colocar bem lentamente, como se começasse a cair o sangue,
né? Daquele corte que foi feito. E eles falaram, ó, vamos anestesiar, você não vai sentir dor no corte, não vai ter problema nenhum. Colocaram lá, colocaram o baldinho embaixo e um sorinho para ir pingando. Então, ele escutava o quê? Tic, tic, tic. O que ele imaginou? Pelo som que ele ouvia, o meu sangue está caindo. E aí, o que eles fizeram? Aumentaram a velocidade. Então, ficou tic, 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 tic. Quando eles aumentaram isso, o que aconteceu no organismo da pessoa que estava acreditando que esse barulho era do sangue dela caindo? O que eles fizeram? Como que a pessoa reagiu? Aumentou a pressão arterial, aumentou os batimentos cardíacos. O que é isso? Aumentou o ritmo respiratório. E toda vez que a gente aumenta a pressão, aumenta, o que vai acontecer com o tique? Tique, 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 porque tá mais sangue sendo bombeado, especialmente aqui na região que são considerados os grandes músculos. Quando a gente precisa lutar ou fugir, o sangue vai tudo para a periferia do nosso corpo. Por isso que, inclusive, a gente tem problemas de intestino, problemas de estômago e os órgãos vitais, eles ficam menos oxigenados, porque flui menos sangue por eles, vai sangue na periferia para a gente lutar ou fugir. Então, braços e pernas ficam super irrigados, corrente sanguínea lá bombando. Então, ele foi sentindo cada vez mais até que ele entrou no que a gente chama de choque, né? Ou seja, ele se matou. Na crença de que ele estava morrendo, ele se matou. E o final dessa história diz assim: ele morreu sem ter perdido uma gota de sangue. Então, esse é o poder da nossa mente. Esse é o poder da sua mente. Esse processo é controlado sim por você. Embora você ainda não saiba as estratégias, a gente pode te ensinar quais as estratégias que seu cérebro usa. Porém, contudo, todavia, é preciso você nos permitir a entrar na sua vida e realmente você confiar que a gente é um bom guia. Eu não tive esse privilégio hoje. Eu não pude entrar na vida da minha filha e mostrar para ela que eu seria uma boa guia. E eu disse para ela: filha, eu sou especialista nisso que você está sofrendo. Me deixa te ajudar. Mas ela disse: a única pessoa que poderia me ajudar, mamãe, é a minha amiga. E eu disse: ok. Por quê? Porque a gente não pode invadir o território do outro. Eu usei a técnica, né, que Deus permitiu ser uma pessoa muito boa e que realmente colaborou para todo o processo, para não gerar um desmaio e um trauma ali, e realmente minha filha acreditar que ela tem problema com sangue, tem problema com tirar sangue e desenvolver isso pro resto da vida, como a gente faz, né? Não sei se vocês sabem, mas a base da ansiedade está na nossa programação mental. E você veja que a imaginação é uma forma da gente programar a nossa mente. Beneficamente ou maleficamente, você que está no Telegram com a gente, nós estamos fazendo programações mentais na sua mente. Através do quê? Através das nossas histórias. Histórias, boas histórias, não essa, né, que a minha filha ouviu. Boas histórias programam a nossa mente, abrem lacunas, fazem modificações, transformam. É uma forma que a gente tem de entrar o conteúdo suavemente, sutilmente. Então, se você não faz parte do Telegram, eu te convido a entrar e te convido a ouvir as histórias. A gente já está na, acho que amanhã vai ser a 15ª história. E são 21, então a gente tem mais uma semaninha aí pela frente. Se você não está no Telegram, eu te convido a entrar lá, para você ouvir as histórias e deixar sua mente subconsciente trabalhar para você. Porque uma história boa programa bem a sua mente, te tira de situações. Você vai levar isso com você. Por isso que eu contei essa história para minha filha. Eu falei, é esse o poder que a gente tem.
E eu faço questão que você saiba desse poder, filha, porque é a manipulação desse poder, é o uso desse poder que vai te indicar se a sua jornada vai ser de sucesso ou se a sua jornada vai ser de fracasso. E esse poder é usado para nossa saúde mental, para nossa saúde física, para a prática de dietas, para prosperidade, para conexão com Deus, não importa. Esse poder ele pode estar voltado para todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante que a gente entenda como nós funcionamos. Como é que esse computador, que é o melhor computador, o mais moderno, dizem que se a gente pegasse o nosso cérebro, a complexidade dele, o que ele consegue fazer e colocasse ele numa máquina, no computador, o tamanho desse computador seria um prédio de 20 andares. Você faz noção? Você tem noção disso? Do que a gente tem aqui dentro? Do poder que a gente tem aqui dentro? E de como, infelizmente, a gente se detona, a gente vive miséria, a gente usa nada e quando usa para se ferrar. Ah, pelo amor de Deus, né? Por que será que a gente faz isso com a gente, né? É por isso que eu disse para vocês, hoje eu vou falar de algo que eu amo. Por isso que eu tô falando aqui, ó, já quase 1 hora, nem conversei com vocês, me perdoem. Porque esse assunto é fundamental. Se vocês puderem fazer a gentileza de compartilhar essa live, ela vai subir no nosso IGTV e vai subir no nosso canal do YouTube. Compartilha. Mais pessoas precisam saber, precisam ouvir, precisam saber o que a gente tem, o que a gente pode e onde nós podemos chegar. Eu gosto muito da Bíblia e dentro da Bíblia tem uma parte que diz assim: vós sois deuses. Vocês serão capazes de fazer as maiores maravilhas. E é verdade. Essa mente pode fazer maravilhas. A gente consegue fazer algo, quer andar em cima de brasa, quer entrar dentro de uma banheira totalmente congelada, com cubos de gelo, e não morrer. Os swamis, que são vamos dizer, os monges, né? Lá orientais na Índia, eles conseguem estarem vivos e pararem o coração dele. Eu não estou falando isso de achismo, não. Isso é pesquisa, né? Numa meditação profunda, eles conseguem parar o coração. Gente, quem que faz isso? A nossa mente. A programação, um treinamento mental. E pior, muitos de vocês vêm, assim como minha filha, treinando a mente para ser ansioso, para ser ansiosa. E aí não tem tratamento, não tem remédio. Por quê? Porque você está convencido que não tem jeito, que para todo mundo tem, menos para você. A gente chama isso de síndrome do floco de neve. Cada floco de neve é um floco de neve, embora seja minúsculo. Mas é como se assim, o meu floquinho de neve não tem condições, porque eu já tentei de tudo. Permita, por favor, permita que eu e a Inês entre na sua casa. Permita que a Inês e eu possamos te ajudar a dar a mão. Estende essa mão. A gente não pode te levantar do chão. A gente precisa que você faça isso, esse movimento. Estende a mão. Eu quero saber de vocês que estão me ouvindo aqui ao vivo, quem está estendendo a mão? Quem está realmente dizendo eu quero? Eu quero. E quando a gente diz eu quero, não é eu quero agora porque eu estou motivado, porque eu vi a história. Não! O que faz a diferença entre uma pessoa que consegue e outra que não consegue é o eu quero todos os dias. Por isso que o nosso lema no Telegram é todo dia. Tamo junto, foca no que funciona. Todo dia. É todo dia dizer sim, eu quero. Todo dia dizer sim, eu quero. Mas Sandra, é tão difícil. Sim, é difícil, mas não é impossível. É desafiador. E aí a gente vai desenvolvendo o melhor da gente, que é uma mente forte, que é uma mente convicta, que se chama fé. É convicção. Eu quero. Vai ser difícil? Vai demorar 10 anos? Não importa. E desculpe o palavrão, foda-se. Eu sigo o meu caminho. Eu sigo acreditando, porque eu quero. Eu quero. E eu vou conseguir. E essa é a frase.
Isso é a crença que nos move. Eu gosto muito de um atleta chamado Joel J. Se você puder, você siga ele. Ele gravou um vídeo essa semana e ele dizia assim: se você está esperando motivação para acordar cedo e fazer exercício, esquece. Atleta, tá? Faz exercício todo dia. Ele dizia assim nesse vídeo, tá no Facebook e tá no Instagram, tá? Joel J. Escreve J mesmo. Ele dizia assim: você acha que às 4h40 da manhã eu acordo motivado? Uau! Aquele quarto quentinho, eu debaixo das cobertas com a minha esposa. Você acha que eu acordo motivado para dizer, oba, agora eu vou pedalar, agora eu vou fazer minha corrida? Não! Ele falou, mas eu tenho 4 segundos para bater no despertador, levantar. E a hora que eu bato no despertador, levantei, eu ganhei um ponto. Daí ele falou assim, daí eu vou para me vestir. Eu olho para a roupa e penso, ah, não, hoje não. Ai, hoje não. Mas aí eu não dou tempo para minha mente. Eu digo, hoje sim. E aí eu ganho o segundo ponto. E aí ele foi contando como era o desenvolvimento dele nessa história de se comprometer com o atletismo, com aquilo que ele faz, com aquilo que é a profissão dele. E assim somos nós. A gente não acorda super motivado para se melhorar. Ao contrário, a nossa mente, o nosso cérebro, ele tem 200 milhões de anos e ele foi condicionado por um processo de adaptação a ficar na zona de conforto. Daí você vai falar, ah, peraí, Sandra, parou tudo. Como assim? Nosso cérebro foi condicionado a ficar na zona de conforto? Isso! É por isso que é tão difícil mudar, gente. Ah, peraí, por que o cérebro foi fazer isso? Por uma coisa muito inteligente. Quando eu tô na zona de conforto, que significa piloto automático, eu nem penso naquilo que eu tô fazendo, o que acontece? Eu gasto menos energia. Agora é fácil a gente comer. Ah, pede um iFood, vai no supermercado, tem gás, tem geladeira, mas vocês põem a letra para trás, assiste um filme de 1800. Era fácil comer? Vai mais para trás ainda, 1200. Era fácil comer? Vai mais para trás ainda. Era fácil comer? Não, gente. Comida não era assim, farta, a ponto de termos obesidade no mundo. Comida era algo raro. Então, nós precisávamos, por sobrevivência, criar condições de menor gasto de energia. Porque se eu não gasto muito, eu não preciso consumir. Então, a mente criou qualidades e adaptações, e isso a neurociência explica, para a gente se desenvolver fazendo tudo piloto automático. Então, a gente tem vários rituais que a gente nem percebe, de escovar dente, de falar, de se expressar, de estudar, de caminhar, de fazer atividade física. Tô com vontade de espirrar, por isso que eu tô fazendo cara feia, tá? Me desculpe. Acho que passou. Deixa eu tomar um gole d'água e ver o horário. Temos 9 minutinhos só, gente do céu, como essa criatura falou hoje. Todas as vezes, vocês que estão ao vivo aqui comigo, e no gravado também, que eu disser, eu adoro esse tema, se preparem, porque nem os comentários eu vou ler, tá? E aí eu peço um favor para vocês. Não quero deixar ninguém na mão, porque não é o objetivo dessa live, né? Se você tiver qualquer coisa que esteja te angustiando e por acaso o que você ouviu não te trouxe luz, coloca lá no nosso direct, né? Que é a forma de você se comunicar com a gente pelo Instagram ou lá no Messenger no Facebook. Diz assim, olha, participei da live da Sandra, não tive oportunidade de falar, mas estou me sentindo assim, assim, assado. Então, vocês podem me dar uma ajuda, tá? Para vocês realmente a gente conseguir cumprir o nosso objetivo, que é dar uma mão, estender a mão e poder ajudar, né? Orientar e fazer alguns esclarecimentos, tá? Então, se tiver qualquer coisa assim, você coloca lá pra gente, porque eu vou seguir falando pra gente terminar a linha de raciocínio, tá? Então, quando vocês ouvirem eu dizer, eu adoro esse tema, se preparem, porque vem saliva aí. Bastante, a pessoa tá animada, tá? Vão dizendo para mim aqui, que eu acho que eu consigo ver, se foi válido o que você ouviu. Dá um joinha se de alguma maneira, alguma palavra te tocou, se deu eco interno, e pode ser que isso seja o primeiro passo
desse dizer chega de medo, chega de ansiedade, eu quero sim desfrutar, eu quero sim aproveitar a vida, eu quero sim estar melhor. Obrigada, Luma, obrigada, Valéria, estão me dando joinha, é isso aí, que bom. E é isso, a Cá tá dizendo, foi demais, que ótimo, que ótimo. Eu não sou uma pessoa que gosto de me expor. Eu tenho várias histórias, que eu já disse algumas, que obrigada, Valéria, valeu, Inês, valeu, Jaque, legal. Obrigada, Vinícius, que bom. Que bom que através de um exemplo a gente pode se reconhecer. O que eu quis trazer nessa história que eu vivi com uma pessoa que é a pessoa mais íntima que eu tenho, né, que é o meu grande tesouro, que é a minha filha, é que isso sirva de espelho, que você possa ver refletido aquilo que você precisa realmente enxergar. Eu quero realmente que toda essa história que eu contei para vocês abra os seus olhos e que vocês permitam realmente estender a mão e dizer sim, agora eu vi, eu quero sim, eu quero ajuda, eu sei que tem um caminho e venha fazer parte, venha para o nosso Telegram, venha fazer parte do Instagram, todos os dias praticamente tem vídeo, tem live, tem coisas acontecendo para te ajudar. E na semana Chega de Ansiedade, que vai ser do dia 27 de julho até dia 31, 5 aulas, que você vai assistir totalmente gratuita, totalmente online, no horário que você preferir. Participe, se deixe ser tocado, levante sua mão, permita-se acreditar, não na Sandra, não na Inês, não naquilo que a gente estuda. Permita-se acreditar em você. E que você, no final da história, diga como minha filha disse: nossa, eu estava imaginando o pior. Foi muito mais fácil do que eu imaginei. Agora eu tô super bem. O que ela fez? Chegou em casa, ligou para a avó e contou a história como eu contei para vocês. Para provar o quê? Quando a gente conta a história da gente para outra pessoa, a gente está validando a nossa lição, validando o nosso aprendizado, tá? Então, legal, Simone. A Valéria tá dizendo que ouviu um pouco. Legal, José Cardoso. Legal, Simone. Legal, Maria Jocilene. Ok. Legal, Luma. Então, vai ficar gravado. Ouça, se necessário, ouça mais vezes, né? Deixe isso rodando. Você pode até ligar isso enquanto você vai dormir, que é quando a gente começa a acessar a nossa mente subconsciente. Participe, ouça as histórias. Se permita dizer, eu consigo. E a cada dia, uma pequena vitória. Não pare. Siga em frente. O que vai fazer a diferença é consistência. É todo dia você tá lá e montando, pondo o seu tijolinho. Tá bom? Eu vou encerrando. Agradeço a participação de vocês. Eu, enquanto falava, vi muitos corações. Isso me engrandece. É a minha missão, é a missão da Inês. E nós ficamos extremamente honradas quando vocês nos ouvem, quando vocês permitem que a gente toque o mais profundo do ser humano, que é a alma, que é o sentimento, que é o coração. É como se a gente pudesse acender uma lanterninha aí dentro e dizer, olha, tem luz aqui, você é luz, você também pode, você também consegue. Nós estamos todos juntos e se eu posso, se minha filha pôde, você também pode. E eu vou encerrar dizendo o nosso lema de sempre, foca no que funciona. Sexta-feira que vem, às 17h04, tem live que a Inês vai conduzir e ela vai explicar pra gente qual a diferença entre a ansiedade e a ansiedade generalizada, o transtorno de ansiedade generalizado, tá? Não percam, fique com a gente, que a gente pode te apontar sim o melhor caminho para sua vida ficar mais leve, mais gostosa e para o seu tempo aqui na Terra ser muito bem usado. Foca no que funciona. Beijo para vocês. Tchau, tchau.